queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer ter você conosco, uma alegria muito grande adentrar a tua casa, falar com você palavras tão gostosas que fazem parte da nossa vida, né, Mirtz? Mesmo quando a gente vai falar de conflitos como Sim, hoje. sim, fazem É parte. porque nós vamos falar sobre conflitos com quem nós amamos. Porque conflitos a gente vai ter, sempre, Sim, né? Em toda a ordem, tudo. Basta a gente começar a ter uma compreensão da realidade, né? Isso quando a gente começa a nossa maturidade mesmo, a gente vai saber que a gente vai ter luta, vai ter conflito, principalmente em relacionamento, né? sim. E até com a gente mesmo, às vezes, né? Sabe, a expressão "estou em conflito comigo mesma" não é incomum, né? Ela existe ainda e não é coisa antiga, não. Mas nós, como cristãos, né, nós temos um Deus de relacionamento. Deus Pai, Deus Sim, Filho, Deus Espírito Santo, né? Nós fomos criados para relacionamento, o sim, objetivo é esse, e vivemos em dois reinos. Eu sempre digo, um reino natural e um reino espiritual. E quando Jesus trouxe este reino espiritual para nós, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com em abundância. abundância. Uhum. Você vai ouvir sempre isso aqui, nós falarmos É sobre isso, verdade. porque essa é a verdade do reino, né? Então, e um dos fundamentos do reino, o grande fundamento do reino, talvez, esteja dentro da família. Porque a Sim, família é a ideia de Deus, foi criada por Deus, e nós vamos falar de evitar os conflitos com esses, dentro da família, dentro, com aqueles que nós daqueles que a gente amamos, ama. né? Com Sim. os nossos, né? Uhum. Porque a gente diz que, por exemplo, se a família for destruída, a sociedade também Sim, se desconstrói, né? Mas o reino espiritual também, né? também. É Sim, um reino, né? sim, Então, a gente vê que o primeiro embate que está na Bíblia foi justamente contra a família, né? Foi uma sim, distensão ali. Ah, a culpa é dela, não, a culpa é dele, né? O sim. pecado entrou no mundo e o conflito começou aí. E na A uni... sequência também, né, com os Sim, filhos, a sim, unidade familiar foi abalada aí. sim, E não mudou muita coisa, né? Não mudou mesmo. E, queridos, quando a gente pensa que numa mágoa, se a Conceição me magoar, tá, eu vou sentir isso. Agora, se a minha filha me magoar, da mesma maneira, pelo mesmo motivo, de quem eu vou sentir mais? de quem está perto de você todos os De quem está dias perto todo ali, dia, de quem eu faço a coisa e tudo mais, né? sim, Então, eu acho que são os da família mesmo que nos causam maiores tristezas, mágoas, sabe? Porque com o outro talvez eu não me importe muito. Talvez uma palavra dita pela Conceição, eu penso assim, Conceição nem me conhece direito, ou, né, não é verdade. Mas se isso vier do meu marido que dorme e acorda comigo, vai ter outro peso, não vai não? é Né? verdade. E Deus é muito sábio, que a gente sempre fala, porque Ele colocou na tua família, você, o Sanderson e duas filhas, né? Depois deu genros, netos. Netos. Para mim também, né? Eu tenho 3 filhos, tenho meu genro, tenho meus netos. Deus já coloca a família junto mesmo para um trabalhar de Deus. Não para gerar conflito, mas é no conflito que a gente Que vai se você vai entendendo, vai crescer, se lapidando, entender, um melhorar. ajudando o outro. É muito difícil um pai que nunca contrariou um filho, ou um filho que nunca contrariou um pai, porque são personalidades diferentes sendo trabalhadas. O que a gente trabalha com o meio cristão é não permitir que isso tenha uma causa e que isso seja resolvido no amor. A reação é o que importa. Quando há um desentendimento, um conflito, o mais importante é como você, como cristão, vai reagir Sim, para resolver esse problema, né? primeiro você tem que ter noção do tamanho do prejuízo a respeito deste conflito, Sim, né? A Bíblia, por exemplo, eu gosto muito do texto que eu vou ler para você agora, o Salmo 55, de 12 a 14, diz assim: pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia esconder-me. Mas és tu,
homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Sim. Né? Veja, o conflito não é para você fugir do conflito. O conflito são opiniões diferentes, de seres humanos totalmente diferentes. Então, ele faz parte da nossa vida, Mirtz. Como faz parte, como Deus está nos orientando na palavra. Há divergências que precisam ser tratadas. Então, não fuja do conflito. Enfrente e resolva. Agora, né? este texto em particular, você diz, é um texto que está na Bíblia. Ele serve para cristão e para não cristão. Sim. Porque o texto está dizendo assim, quem me machucou mesmo foi quem eu tinha respeito e quem eu amava. Quem você considera. Porque esse mesmo machucado, se fosse feito por outro, eu saberia como me defender, eu saberia, né? Sim, trataria como inimigo. Agora, sabe? como que você vai tratar um filho ou um esposo? Até os casamentos hoje, as dificuldades de relacionamento, os casamentos são desfeitos por coisas que poderiam ser resolvidas porque não sabem lidar com o conflito, que é uma coisa natural quando duas pessoas diferentes. Essa semana eu conversava com casais, com alguém que é responsável por casais da nossa igreja, um grupo lindo de 100 e poucos casais, 200 e poucas pessoas, se preparando para o casamento, né? Aí a gente até brincou. É mais fácil a gente preparar para adentrar o casamento, né? Difícil é depois o trabalho de um casal de amigos nossos também que trabalha, como a gente trabalha, quando chegam os conflitos. Então, nós trabalhamos como que você vai reagir quando as divergências começam a acontecer. São seres humanos diferentes. Sabe por quê? Mesmo em relação a esse tipo de reação, é porque a ofensa que vem de quem ama, como eu digo, é muito maior. Sim. Se você pegar Provérbios 18 e 19, Provérbios 18, versículo 19, diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Sabe? A grande dificuldade é porque com o estranho e tudo mais, de repente eu chego para Maria, para Conceição e digo, sabe, aquilo ali, vamos botar uma pedrinha em cima e... Aí ela fala, vamos mesmo e tocamos. É muito mais fácil quanto. Agora, o esposo, o filho, Sim. sabe? A mãe, Bíblia o pai, diz, a mãe, o pai, nós estamos falando com aqueles que nós amamos e que fazem parte da nossa vida, sabe? Porque a Conceição ficou insistindo na palavra reação, porque é o que está valendo, é a maneira como nós reagimos. E é justamente essa reação que pode ser equivocada. De repente isso aconteceu e a minha reação foi, sabe o quê? Para ele não fazer isso de novo, eu começo a me proteger. Eu começo, enfim... A proteger a tua alma. Coração, alma, sabe? Diminuo talvez meu afeto. Deixa de conviver, às vezes, sabe? mais chegado. Não falo o que precisaria falar. Enfim, as reações, como a Conceição enfatizou, é que vão dar a direção certa ou errada. Ou aumenta o conflito ou diminui o conflito. Dessa maneira, né? Sim. É preciso mesmo, e a gente diz assim, deixar Deus trabalhar, porque Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 7, diz assim, na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Uau, esse é o caminho, né? É um caminho, mas é um caminho que não é fácil. Sim. Ele falou, gente, o fato de vocês se chamarem de cristãos e terem conflitos nessa medida já é uma vergonha, sabe? Por que vocês não acabam com isso de maneira mais simples, sabe? Para acabar. E é uma coisa, Conceição, que eu acho bem interessante, porque a gente é criado para ter esse tipo de defesa, né? Eu lembro uma frase da minha avó. Era uma frase que eu nem sei se é dita hoje, mas ela dizia assim, eu não tenho sangue de barata. Aliás, eu ficava pensando passou pela minha cabeça 1000 vezes, o que é sangue de barata? Você já viu sangue de barata ou não? Não sei, né? Por que ou se era uma frase que... Mas ela dizia, eu não tenho sangue de barata no sentido de vou reagir sim, vou dar o troco sim, vou fazer igual sim. E a atitude cristã não é
Não Não é é assim que reativa se, assim, né? né? Para o negativo, né, Ele Mirtz? está dizendo, chama para você a responsabilidade, chama para você a culpa, te magoou, te machucou, sabe? É, assimila isso, tente entender, olhar, né? Sim, É, é o caminho, é muito... é a ordenança bíblica. O cristão, para nós, a gente precisa entender uma coisa. Todos nós estamos sendo trabalhados. Da mesma forma que eu recebo o conflito por comportamento de uma outra pessoa, eu causo conflito com o meu comportamento se eu não permitir Deus trabalhar em mim. Então, quer dizer, às vezes o problema com o filho está no pai e na mãe. Às vezes o problema do pai e da mãe está no filho. Então, quando a gente sai do problema e vai nessa visão de Paulo, de considerar o que nós temos recebido, te dá o entendimento de que nós estamos no processo, todos estão sendo trabalhados e que a minha reação importa. Por exemplo, o filho fala, eu vou sair de casa. Por vezes, é para você dizer para o filho, não, meu filho, fica. E por vezes, é para você dizer, vai, meu filho, eu te abençoo. Porque ele vai ter que sair, aprender a valorizar o que ele tinha em casa. Ou então é para ficar. Então, existe uma forma, sim, de dependência de Deus. Para a Isso, gente poder discernir, Mirtes, a escolha que nós vamos e fazer. sabe, Conceição, às vezes até esta ordenança de chama para si, se ela não for feita com sabedoria, ela cria também outro problema. Sim, Eu estou falando isso porque bem de perto eu via na casa da minha irmã que ela falava quando havia algum problema com os filhos, ela, gente, a responsabilidade é minha. Fui eu que falhei em não atender isso para vocês, foi eu. Ela repetia isso com tanta frequência sim. que quando às vezes acontecia, ela vinha lá, gente, a frase que ela Já via, sabiam. lá vem a santa, aí dizia o Sim. nome dela, lá vem a santa. Então ela acabou ganhando um título de santa porque Foge do problema. ela tomou uma atitude que aparentemente era bíblica, mas ela abraçou aquilo de tal maneira em tudo, de todas as formas. Sim. E você falou, às vezes, É para deixar trabalhar aí, às com vezes isso, você, Sim. sabe, deixa lá, Sim. deixa, você vai fazer, né? Nós temos um exemplo forte disso na Bíblia, dos filhos de Jacó. Judá tinha na mente dele, porque ele tinha aquele problema por causa do José, né, que tinha acontecido com José, ele se culpava, ele tinha na mente dele que ele ia sair de casa e ia viver a vida dele. E ele decidiu isso. E aquele momento era um momento de deixar ele ir. Quando ele voltou trabalhado, lapidado. Transformado, A sim. esposa perdeu os filhos, teve consequências das suas escolhas, mas ele voltou do jeito que precisava voltar, tanto que é a tribo de Judá. Então, quer dizer, essa sabedoria vem de Deus, Mirtz. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre conflitos com quem nós amamos, evitando e lidando, aprendendo alguma coisa, né? Uma coisa a gente precisa lembrar que em termos de resolver conflitos, a gente sempre quer, em termos de conflito, ensinar o outro lição que nós mesmos não aprendemos. A maior parte das vezes é assim, sabe? É a falta de humildade para perceber que parte do conflito somos nós, Sim. né? E a grande maioria não dá para ter um conflito unilateral, só um. Ou foi porque a reação do outro ajudou, a falta de reação também ajudou. Tem coisas assim, né? A humildade vai fazer a diferença. Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 2:3, não façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. Num relacionamento sem conflito, a humildade vai ser a chave e o princípio necessário. Sim, Virtes, porque o ser humano, ele
eu estou falando no geral. A gente está muito bem trabalhado, graças a Deus. Deus tem nos dado sabedoria. Durante tantos anos a gente tem vivido experiências, né? Mas a gente sabe que quando chega o conflito, o marido está indisposto, o filho está agitado por alguma coisa. A sabedoria, a humildade faz a gente recuar naquele momento daquele assunto, né? E deixar esse assunto para uma hora oportuna. Ou até mesmo trabalhar esse assunto com mansidão, com humildade, Deixa eu ouvindo falar, o outro, né? vou emendar o seu gancho, sabe por quê? Porque para haver conflito precisa ter dois, no mínimo. Sim, E se na parte do conflito o cristão sou eu, ou aquele que, às vezes os dois são cristãos, mas ou eu conheço melhor a palavra que o outro, dá a oportunidade. responsabilidade é minha Sim, de amenizar. de amenizar esse conflito. Sim, Sempre, aquele que tem mais conhecimento da palavra e tudo mais, é mais responsável por fechar essa história, Sim. sabe? Porque a gente vai reconhecer que quem nos capacita é Deus, Sim. né? A gente vai pedir sabedoria, Sim. né? Então, a gente tem que se deixar tratar. E conflitos também são uma oportunidade de aperfeiçoamento. Pensa comigo, se esse conflito se repete da mesma maneira, é porque você está fazendo a mesma coisa. Sim. É a mudança que vai, né? Eu sempre penso assim, naquilo que diz respeito a um conflito. Se o relacionamento, para melhorar, né, dependesse de eu largar alguma coisa, eu ceder, me diminuir, qual seria a minha escolha? Qual seria a sua? Sabe? Sim. Eu escolheria fazer minha parte, sim. Sabe? Sim, como cristãos a gente aprende a não avultar nem a ira de um filho. Por exemplo, o filho está irritado, o bebê está irritado, a criança está irritada. Não é a hora de você passar aquele sermão, né? Espera o momento adequado, com sabedoria, e depois que a pessoa se acalma, você vai conversar, né, Mirtz? Então, normalmente é o cristão que faz isso. Ou se os dois são cristãos e estão em atrito, respira um pouco, né? Mas às vezes um tem mais maturidade que o outro. E eu estou dizendo que aquele que tem mais maturidade é o mais responsável por dar fim na coisa, né? Sim. Porque o exercício do perdão começa em casa. Começa justamente nesses pequenos conflitos, né? Porque eles só vão se repetir se o perdão não foi verdadeiro, né? Sim. Então, eu acho que a unidade da família... Hoje a gente vê, nós estamos falando em conflito, mas a gente vê conflitos tão grandes que tem famílias que só se encontram em enterro, né? Em situação de doença, e mesmo assim, esses dias eu estava com uma que eu perguntei da irmã dela, porque a mãe havia... Ela falou, e essa não vai durar, está numa situação... Enfim, narrou a situação. Na própria família. Né, que ela estava bem ruim de saúde, não tinha muito tempo de vida. E existe uma distância, mora em outro estado. Eu falei, nossa, e você vai para lá? Ela falou, de jeito nenhum. Sim. Eu falei, de jeito nenhum, porque, né, enfim, a irmã, às vezes tem uma dificuldade em termos financeiros ou alguma impossibilidade que todo mundo nessa hora tenta ajustar, né? Sim. Ela falou, não é por distância, não é por dinheiro, nem que morasse aqui na minha frente, triste, eu ia atravessar a rua. Muito triste. Eu não sabia se eu... Sabe, eu falei, ninguém pode viver assim. Sim, porque, Mirtz, o conflito é uma coisa natural, onde convivem 2, 3, 4 pessoas, porque somos diferentes uns dos outros. Mas é tão doce você amadurecer junto com seus filhos, você passar por essa fase e você depois desfrutar. Meus filhos já estão maduros. Hoje eu desfruto de uma paz gostosa, senta na mesa, ri junto, conversa junto. Quer dizer, superaram-se os conflitos da infância juntos, Sabe, né? Se perdoando, se amando, né? O contrário dessa conquista é que se eles não forem resolvidos, sabe, mesmo que aparentemente não haja maiores consequências, sabe, você sempre vai estar convivendo com uma pessoa
machucada, Sim, com uma pessoa magoada. magoada, triste, Isso faz mal até para a sabe? saúde da pessoa, né, Mirtz? Na hora que aparecer, faz mal, adoece, sim, Sim, sabe? Desequilíbrio, confusão, sabe? sim, E fora ainda que todas essas coisas juntas, às vezes, levam ao pecado. Nós não sim, vamos entrar nem no mérito do sim, pecado aqui, sim, porque o grande erro também a respeito do conflito é você manter a mágoa escondida. Se sim. você mantiver a Fica mágoa alimentando isso, né? escondida, Sim, como é que ela vai ser, sabe? Se você cobre com um band-aid uma ferida sem tratar, ela vai apodrecer, ela nunca vai ser curada, sim, né? É sim. preciso. Então, eu acho que o problema é se você não enfrentar no conflito, deixar a ofensa escondida, guardada para você, primeiro corre o risco de você um dia não aguentar mais e explodir, né? Sim. E não dar chance do outro também trabalhar, Por isso que é tratar, né? importante o diálogo, né, Mirtes? É, Porque às vezes a pessoa se ofende e a outra nem sabe que ofendeu é. dentro da família. E, Fica e, guardando mágoa, e alimentando esse leão que uma hora vai explodir, aí, né? aí nós vamos ter duas coisas diferentes. Uma que fez assim e a outra que vai posar de vítima o resto da. Sim, Então, assim, eu sou a grande vítima dessa história, né? E posar de vítima não adianta nada, né? Porque quando você está posando de vítima, você vai ter sempre que justificar o seu comportamento. Vem um perguntar, gente, por que você está assim? a culpa é sempre do Né? outro, né? E você, né? Você viu e tá, então você vai ter, ou vai ter que mentir, ou vai ter que É, justificar, enfim, né? Num conflito, queridos, nós nunca podemos nos agarrar à ofensa. E eu estou falando isso porque tem pessoas que chegam até nós e dizem, você não sabe o o que quanto ele fui falou ofendida. O que ele foi falou mais pra do que uma mim. facada, aquilo foi na minha alma, foi no. Eu não duvido que foi. Sim. Só que não pode ficar lá, né? Sim, É simples sim. assim. É a forma que ela sentiu isso. É, Até quando se trata com psicologia, a gente não pode é, dizer, mas isso não foi nada. Porque é. às vezes não é nada para quem está fora, né, Mirtz? Mas Uhum. para quem está dentro, realmente ofendeu, né? Sim, sabe? Aí você vai construir muros em relação àquela pessoa, né? Aí você chega e fala assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas ela nunca mais falou comigo quando se está tratando, Sim. fazendo aconselhamento, nunca mais falou sobre. Ah, não falou porque se eu falasse você ia fazer. Aí, gente, aquela São coisas exposição tão. que podia ser resolvida de maneira simples, né? E, Não é discutir relação. Tem gente que não, fala, e fica aquela, Mirtz, discutir relação. Mirtz, são coisas tão fúteis É. que vai se acumulando, acumulando. Eu me lembro de um casal que nós cuidamos, que eles chegaram para esse tratamento que a gente fazia de cuidado. Mirtes, a gente armou um encontro, eles chegaram de costa e sentaram de costa porque um não suportava olhar para o outro. Quando a gente começou a trabalhar isso neles, aquelas coisas tão... Eles começaram a se sentir Porque eram envergonhados, tão pequenas, né, tão as pequenas coisas. e tanta mágoa, tanto ressentimento. E depois esse casal foi transformado, esse casal conviveu, voltou a viver o amor, porque viu o que nós estamos falando aqui. Que você pode ser trabalhado com humildade, Sim. perdoar. E sabe, queridos, em relação, é, seja o relacionamento marido e mulher, seja o relacionamento de pais e Filho. filhos, sabe? De filhos, como a palavra diz, de coração de filho convertido ao pai, de coração de pai convertido ao filho, não tem uma listinha de isso é bom, isto Não, não é bom, ou eu faço assim, não é modelo. Porque cada um de nós somos um, que pertencemos sim. a uma família diferente, os nossos corações têm que estar abertos realmente para essa sabedoria que vem do alto, E para perdoar, sabe? sim, Exercendo essas ordenanças bíblicas. sim. Uma delas é o perdão. É o Aliás, perdão. essa é a principal de A todas. humildade que você Né? falou é A muito importante. humildade, sabe? Sim, A coragem de enfrentar o conflito e não sim. mascarar, não levantar muros e nem barreiras, sabe? Então não é simplesmente, eu vou procurar ajuda porque alguém vai te oferecer um modelo pronto. Não Aquilo existe. que a Conceição conquistou na casa dela foi de realmente ela buscar em relação a discernir quem Ter eram os sabedoria, dela, o sim. que eles precisavam e faziam.
é diferente, talvez. Sempre pode ajudar, porque a gente vai mostrar a fonte, né? Sim. A fonte é a mesma, É né? buscar sabedoria no momento É. para o que fazer, né? É, Como resolver o e conflito. uma coisa que eu gosto de falar em relação ao conflito, a gente ir um pouquinho mais para trás e quebrar hábitos, né? Porque muitos conflitos têm a ver com hábitos que são trazidos e não são quebrados na geração, Sim. sabe? Porque daí é aquela conversa no conflito assim, você é igualzinho a tua mãe, você é igualzinho ao teu pai, Sim. você está fazendo... Isso são hábitos que precisam ser quebrados na geração presente. Sim, transformados. Se os hábitos não eram bons, isso não é nem maldição. Né? Tem gente que fala, é maldição que vem de família. Não é, não. É hábito errado mesmo, né? A gente costuma falar, se você vem de uma família de conflitos, decida em Deus mudar a tua história e fazer da tua família um ambiente de conversa, de olhar no olho no olho, de perdão. E daí para frente você pode mudar. Sim. Com Deus, você pode mudar essa história. Sabe, e é mais fácil conversar? Porque não é fácil falar. Você quebrar um conflito, às vezes, um hábito antigo, vamos supor que você precisa quebrar um hábito do avô dos seus filhos. Eu gosto dessa experiência porque eu tive que fazer isso. Chama um filho teu e vai falar que aquilo que o avô fazia era uma coisa muito errada. Normalmente, netos amam os avós. Então, não é fácil você apontar, expor o avô, sabe? Eu lembro que a primeira vez que a gente fez isso foi uma choradeira só. As minhas filhas choraram, sabe? De perceber aquela coisa no avô. Mas a gente estava falando, a gente está contando isso para você, para que vocês não... Você aprender a lidar com não isso. Aprendam, porque principalmente porque o avô estava falando algumas coisas que a gente não queria que elas assimilassem. Sim. Não precisava mais, nós éramos cristãos agora. Sim, elas não precisavam ouvir aquilo, né? Sim. Então não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas só que nós queremos que você tenha certeza que vale a pena tentar. Vale não é, a pena buscar sabedoria para resolver conflitos, né? Era o que a gente tinha hoje para você, agradece muito a tua companhia e te convida para um próximo programa. Deus te abençoe.